Boa tarde, meus queridos irmãos. Pois bem, meus irmãos, hoje a nossa irmã nos pediu que nós falássemos sobre o Evangelho no lar, né? Não sei se tem alguns dos senhores que costumam já fazer o Evangelho no lar, se tem alguém, a gente dá os parabéns, né? Porque a gente sabe o quanto nós trazemos Jesus para junto de nós e essa é um momento só nosso, né? Que ninguém nos tira este momento. É um momento de reencontro conosco mesmo e com as energias salutares que nós somos necessitados. Eu até vou deixar para nossa irmã ali, depois daí eu acho que ela vai fazer cópia, como se faz o Evangelho no lar, se os senhores quiserem depois, né? Mas uma das principais coisas é por que nós devemos fazer o Evangelho no lar, né? Então, assim, não tem dia certo, é o dia que nós estipularmos. Por que esse dia que nós estipularmos? Para esse dia nós termos mais o pessoal em casa. Então, assim, tem gente que faz na segunda, tem gente que faz no sábado, tem gente que faz no domingo, de manhã, de tarde ou de noite, não importa o horário. O que importa é se nós marcarmos no sábado de manhã, que seja sempre no sábado de manhã. Por quê? Porque a espiritualidade é organizada. Nós não somos tão organizados assim, né? Mas a espiritualidade é organizada e eles vêm naquele horário que nós nos prontificamos de fazer o evangelho. Então veja como é importante nós mantermos este horário, né? Que a gente determinou para nós estarmos em casa. Mas, às vezes, as pessoas nos perguntam, é bom se a gente estivesse todos em casa. Mas, e aqueles que estão em casa, mas não querem participar? Não tem problema, nós temos livre-arbítrio. Eles estão aqui, debaixo desse teto, não é assim? Eles vão receber aonde eles estiverem. Não importa se não queiram participar na mesa ali junto conosco, não tem problema, que eles vão receber. O que se faz? Não é uma obrigatoriedade, mas quando nós recebemos uma visita em casa, o que nós fizemos? Nós não botamos uma toalhinha diferente na mesa? Não botamos uma jarra d'água? Pois é, se a gente tiver uma florzinha, coloca, se não tiver, não vai fazer diferença. E essa água vai ser automaticamente magnetizada pela espiritualidade quando nós fizermos o evangelho, quando nós fizermos as orações, nós já pedimos para que aquela água seja magnetizada. Essa água magnetizada será um tratamento para cada um que a beber. Então vejamos como é importante essas pequenas coisas e que eu contei já aqui para os irmãos, né? Que eu tinha feito o evangelho naquela época, eu fazia de noite por causa do meu filho, que ele chegava da escola tarde, 11h30 mais ou menos, então nós fazíamos o evangelho nesse horário, né? Aí, o que aconteceu? Aconteceu que no outro dia de manhã, chegou uma pessoa na minha casa e estava já há 3 dias muito mal do estômago e inclusive do intestino, né? Do estômago e intestino. E aí eu peguei e disse assim para ele, estava com a jarra lá, nós já tínhamos tomado, cada um já tinha tomado o seu copo, e lá estava. Daí eu servi um copo para ele e dei para ele, para esse amigo nosso. E aí o que aconteceu? Fazia 3 dias que ele não comia nada, com vômitos, com diarreia e tudo mais, tomou da água, saiu, foi embora, chegou em casa, esqueceu de toda a dor que ele tinha, sentou na mesa e almoçou, e a esposa dele ficou pasma, disse, meu Deus, ele vai comer, mas não quis dizer nada, sabe? E ele comeu, se sentiu bem, ele tinha oficina do lado, foi trabalhar na oficina, e ela foi lá várias vezes espiar ele como é que ele estava. E ele disse que estava bem. Ele esqueceu que ele não estava bem. E aí eles me ligaram depois, dizendo o que eu tinha botado naquela água. Porque até a menininha dele, que tinha 5 anos, eu me lembro que ele
tomou a água e disse: Gabi, experimenta essa água, vê se não tem um gosto de remédio. Mas sabe quando tu não te liga nas coisas? E a menina disse assim: tem, pai, tem gosto de homeopatia, porque eles tratavam as crianças com homeopatia. Tá, mas não tinha homeopatia, era água magnetizada. E ele nunca mais teve aquele problema que ele estava de estômago e de intestino. Meus irmãos, nós não sabemos ainda o poder que tem a oração. Nós não sabemos. Mas quando a gente vai ao Pai com sinceridade, de propósito, nós recebemos o que nós vamos buscar, sim. Podemos ter absoluta certeza. Então, vamos continuar aqui para vocês não se perderem, né? E o que nos diz aqui? Um dos principais motivos, procurar viver esta vida segundo a vontade de Jesus, que ele é o nosso mestre. Criar nos nossos lares hábitos saudáveis de reuniões onde nós vamos tratar do assunto que? Alma ou espírito. Porque nós cuidamos muito do corpo, não é assim? A gente vai lá e procura estar sempre com o nosso coração em dia, que é muito bom, muito importante, né? Com o nosso pulmão em dia, com o nosso cérebro em dia. Por isso que a gente tem tanto médicos especializados aí. Para cada pontinha do nosso organismo tem alguém que cuida, né? Mas e o que nós vamos levar? É só o espírito. O resto vai ficar tudo aqui. Então, nós temos que cuidar do espírito, né? Estamos aqui para cuidar, para vir um pouquinho melhor na outra existência, não é verdade? E para virmos melhor, nós precisamos tratar, é agora, não é? Depois que eu desencarnar, eu vou pensar, ora, tu vai ter a oportunidade, e se tu tiver que voltar imediatamente, não vai dar tempo nem de esquentar banco lá no mundo espiritual, não é? Então, vamos começar desde já. E aqui nos diz assim, despertar o sentimento de fraternidade. Quando nós fizemos o Evangelho no Lar, nós despertamos esse sentimento de fraternidade, de união entre a família, que é o que mais está nos faltando neste momento. Não é verdade? Tem asilo que chegue, agora tá bonito, não é asilo, é clínica, casa de repouso, não é assim? E é tudo a mesma coisa, não é verdade? Tu vai numa chique, lá em Porto Alegre, onde que a minha amiga estava, 12 mil por mês, um paredão de cada lado, o sol só vinha por cima, 12 mil por mês. Mas ela está numa clínica chique. Mas ninguém ia visitar. Né? Então vamos ter esse cuidado de trazer os nossos entes queridos para mais próximo de nós. Meu pai, até o desencarne dele, ele sentava na mesa com Alzheimer e fazia o evangelho e ficava quietinho. Não, nem falava naquele momento. Ficava ali bem quietinho, ele sabia que era o momento de oração e ele se elevava. Que coisa boa! 89 anos, os últimos 4 anos com Alzheimer, mas nunca deu trabalho, a não ser, claro, a gente dava banho, a gente trocava fralda, mas que bênção que a gente pôde fazer, não é? E isso, meus irmãos, aproxima-nos, porque não é os nossos entes queridos que a gente vai deixá-los por aí. Tudo bem, tem filhos que não podem porque trabalham, né? Tem o seu trabalho, tem criança pequena e tudo mais, às vezes não consegue. Mas vão lá todos os final de semana ou no meio da semana, dá uma olhadinha no seu ente querido. Senão ele vai pensar que ele está sozinho no mundo. E quando nós aprendemos a orar junto, nós nunca vamos esquecer dos nossos entes queridos. Estejam eles aqui presentes conosco ou no mundo espiritual, nós nunca vamos esquecer. Receber em nossa residência pessoas amigas e vamos convidar se for o nosso dia do Evangelho. Vamos convidar. Aí, se não quiserem, a gente diz assim, então tá, pode sentar aqui na sala, porque eu vou lá na cozinha, onde que a gente tiver um espacinho, botamos uma mesa, sentamos ao derredor e vamos fazer o nosso evangelho. Só que quando a gente tem visita, a gente faz um evangelho um pouquinho mais rápido, porque as pessoas às vezes não compreendem isso aí.
né? Então a gente faz o evangelho, mas não deixamos de orar por aqueles que estão lá na sala ou no pátio, seja lá onde for, vamos orar por eles também. Porque às vezes eles necessitam, por isso que eles vieram naquele dia do nosso evangelho, sabe? Então aí que nós vamos perceber as necessidades. Aprender e fixar os ensinamentos do evangelho para oferecer a todas as criaturas que nós vamos conviver, não é assim? E a gente convive todos os dias com tantas pessoas, né? Não chega numa fila de banco, não chega às vezes, tu vai até... Fui lá numa subsecção lá da prefeitura, sentei para esperar e quando eu vi, a gente já estava fazendo até atendimento fraterno. Não é assim? Não é isso? Olha para a gente, sei lá o que acha, não é? Às vezes nem entende direito por que está abrindo o seu coração, né? Para suas dores, para suas necessidades, não é assim? E é assim mesmo. Então vamos ajudar. Se a gente tiver uma palavra para erguer a criatura, é isso que nós devemos fazer. É nosso dever como cristão. Despertar nos participantes o ensinamento de Jesus, que pede para orar e vigiar os nossos pensamentos. Olha só, por quê? Quando eu estou, por exemplo, assim, ó, quando vocês vão colocar uma flor num vaso, uma flor nova num vaso, o que vocês fazem? A gente não tira aquela água se já está ali, a gente não tira, não lava o vaso e bota a flor para ela durar mais? Não é isso? Pois é. E o nosso interior também é assim. Nós temos que limpar para botar a oração lá para dentro. Nosso interior sujo, cheio de bagunça lá dentro, vamos limpar primeiro. Vamos tirar tudo que é desconfortável lá de dentro, maus pensamentos, maus sentimentos, para com alguém. Vamos limpar e vamos orar. Aí nós vamos receber no vaso limpo, não é assim? O vaso limpo cai bem melhor. Elevar o padrão vibratório de todos que estão conosco na mesa. Como é o nosso trabalho aqui? Não é um evangelho, mas é o evangelho, não é? Quando a gente faz aqui, é o evangelho. E assim, queridos, nós vamos escolher esse dia, essa hora certinho, se nós precisarmos, por exemplo, aconteceu uma doença, uma coisa repentinamente, nós vamos ter que sair antes de fazer o evangelho. Mentalmente, nós já avisamos a espiritualidade. E quando a gente vai para a praia, o que a gente faz? E quando a gente vai viajar, o que a gente faz? Eu adoro viajar, quando eu tenho dinheiro eu viajo. Então, o que a gente faz? Leva o evangelho, a gente compra o evangelho de bolso, aquele leva, tá no hotel, tá na praia, seja lá onde que tu estiver, na tua casa, não importa, faz o teu evangelho no mesmo horário. E nós somos atendidos. É incrível, impressionante, quando nós temos este compromisso, as coisas acontecem de verdade. Então, meus irmãos, o evangelho pode ser lido de sequência, entendeu? Abrirmos na primeira página e irmos até o final, ou abrirmos, como se diz assim, ó, a gente pega o evangelho, depois da prece, e abre, que saia para nós a lição que nós estamos necessitando. E às vezes a gente abre e sai exatamente o que nós estamos necessitando naquele dia e naquele horário. E a gente diz assim, mas olha aqui, ó, saiu. A gente até se surpreende, né? Porque sai tão certinho. Às vezes dá nos nossos dedos, não é assim? Não sei, quem faz o evangelho, às vezes dá nos nossos dedos que a gente... essa é para mim, né? Ou às vezes a gente fica com vergonha e nem diz que é para a gente. Não é verdade? A gente nem fala, né? A gente fica meio acanhado, às vezes, com as nossas atitudes. Pois bem, mesmo, não suspender a prática do evangelho no lar sobre hipótese alguma, salvo quando realmente é aquela necessidade. Mas, por exemplo, assim, ó, agora eu estava cuidando de um familiar que estava internado. Então, bem na hora do meu evangelho, elas pediram que elas não podiam vir cuidar. Eu faço o evangelho domingo às 8 horas da manhã. Então, assim, quando eu quero dormir até mais, eu já boto despertar, não é? 7h30 para 8 horas, eu já estou com a minha água lá arrumadinho, tudo bonitinho para fazer o meu evangelho. Ai, mas por que tão cedo? Por que tão cedo? Porque eu gosto desse horário, não tem um barulhinho, tá
todo mundo dormindo, né? Ninguém me perturba, é um silêncio só eu e Deus naquele momento e os meus amigos espirituais. Não é verdade? Então, cada um escolhe o seu horário de fazer. Antes eu fazia às 11h30 da noite, agora não, agora é às 8 da manhã, já está mais de 25 anos que eu faço às 8 da manhã. E a gente não se perde, porque a gente já sabe, é domingo, é dia, não é dia que quando nós éramos católicos, nós não íamos na igreja até às 7 horas da manhã na missa? Eu pelo menos ia. Então o que é fazer o evangelho todo dentro de casa? Às 8 da manhã, né? Então, irmãos, vamos dedicar um tempo para a alma. Fizemos uma prece inicial, abrimos o evangelho, a prece que os senhores sabem fazer. Não precisa ser prece decorada, não. Porque quando a gente compra o evangelho, no final do evangelho, no capítulo 28, é recheado de orações, não é? Então a gente pega o evangelho e a gente vai lendo aquelas orações que tem ali, a gente vai dizendo as orações que saem do fundo dos nossos corações, que essas são as mais sinceras, né? Senão a gente fica blá, 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 e nem presta atenção. E quando a gente fala, a gente vai pensar na palavra que a gente vai dizer. Então é uma oração sentida. Isso que é importante, a oração sentida. Pois bem, a prece inicial, solicitar a presença da espiritualidade benfeitora dos nossos lares, da nossa rua, não é assim? Do nosso bairro, da nossa cidade, você sabe, né? Tem os nossos irmãos guardiães de cada lugar, de cada residência da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado. Nós é que não nos damos conta, muitas vezes, dessa pleide de amigos que nos acompanham, que estão conosco. A leitura do Evangelho, se nós não quisermos ler o capítulo todo, ou a lição toda, às vezes é muito grande, a gente lê até onde que a gente entendeu, o que quis dizer aquele tema que nós estamos lendo hoje, isso é importante. E depois a gente vai refletindo. E a gente fala, eu falo como se tivesse a casa cheia, sabe? É assim que eu gosto de fazer evangelho. Falo alto, que se alguém chegar vai pensar que tem mais gente lá em casa. Mas não com a veste física. Mas espiritual a gente sabe que tem. É muito importante, meus irmãos, o quê? A gente trabalhar, se tem mais gente com a gente, um dá uma opinião, o que entendeu da lição, o outro dá opinião, e se a gente discordar nas opiniões, não vamos brigar. Vamos deixar cada um com a sua posição, porque não é o momento, não é? Então, assim, depois a gente pode dizer assim, se era o meu filho, por exemplo, mãe, mas, né? Aí, não, filho, é assim, assim. Mas na hora do evangelho, vamos ouvir. Não vamos discutir. Depois que a gente ter um evangelho, porque é um horário, um momento de vibração, aí a gente pode. E outra coisa, essa vibração nós não precisamos fazer só por nós, pela nossa família. Por exemplo, a gente tem um ente querido no hospital, tem lá no presídio, tem lá não sei aonde. Vamos orar por eles também? Por que não? Aonde estiver a dor, a necessidade, seja física, espiritual, moral, nós devemos vibrar por todas essas pessoas, encarnados e desencarnados. Mas pode orar dentro de casa para morto? Tem gente que diz assim para gente, não é? Claro que pode. Não é verdade? Por que não? Não é, nós não gostamos daquela pessoa, não é uma pessoa que a gente queria bem, ou é amigo, ou é vizinho, ou até o nosso inimigo. Não tem problema, vamos orar por ele. Porque quando nós oramos de verdade com o coração, o mal nunca se aproxima de nós. Só o bem. Essa é a dica, sabe, irmãos? O mal nunca se aproxima quando nós estamos pensando coisas boas para... Não importa que seja o meu pior inimigo. Vamos orar para nos aproximar agora, porque depois nós podemos vir siameses. Não é verdade? E aí, já pensou? Um odiando o outro e ali naquele corpo ali, ó. Deve ser terrível, né? Deve ser. Aquelas irmãs que não se suportavam, né? E vieram siameses. É isso que eu não quero, né? Para mim, na próxima existência. Então, vamos pensar assim,
Vamos nos reconciliar enquanto estamos a caminho. É isso que o Evangelho diz. E então, meus irmãos, olha só, depois dessa vibração, em benefício de todos aqueles que nós queremos ajudar, aí sim, nós vamos fazer a prece de encerramento, pedindo pela nossa água, para que ela seja, naquele momento, magnetizada, e ali seja colocado tudo aquilo que ali estamos e sejamos em necessidade. No nosso corpo físico, para o nosso espiritual. Isso é muito importante. E nós vamos perceber nisso aí, meus irmãos, o quanto nós vamos ter um ambiente higienizado dentro da nossa casa. E nós vamos ouvir, vocês sabem que é muito interessante, como eu gosto de estar aqui na tua casa. Não é assim? Por quê? Porque o ambiente fica propício para nós recebermos qualquer pessoa. Ela pode vir até com más intenções, mas quando ela chega na porta, ela muda. Ela muda. Por quê? Porque a intenção daqui, dessa casa, é receber todos bem, todos com amor, com carinho, com dedicação. Não queremos ser melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. Porque se nós tivéssemos um termômetro para medir a espiritualidade, nós saberíamos quem que está aqui que é mais espiritualizado? É ou não é? Não. Só quem tem esse termômetro é Deus. Ele que nos conhece. Nós podemos disfarçar, o máximo que nós pudermos, mas ele sabe exatamente o que se passa no fundo da nossa alma. Nós podemos mentir uns para os outros, mas para Deus nós não podemos mentir, Ele sabe o que se passa aqui dentro, se nós somos bonzinhos ou nós nos fizemos de bonzinhos. Por isso que a gente diz, irmãos, é nós que vamos nos melhorando gradativamente. E quantos de nós já vencemos a nós mesmos? Não adianta eu querer vencer o outro, não é? Eu tenho que vencer as minhas mazelas. As minhas mazelas, às vezes, elas são tão disfarçadas que ninguém desconfia que eu não sou uma pessoa boa, não é? E às vezes eu não sou tão boa assim. Eu preciso ainda trabalhar, conhecer-se a si mesmo, não é? É isso que nós precisamos, saber até o nosso limite, saber até onde nós podemos ir e aonde que a gente não pode ir. Mas quanto tempo eu preciso ficar fazendo o evangelho? Não precisa muito tempo. O momento de nós atentarmos para aquilo que nós lemos, a prece de abertura, a leitura, as vibrações, em benefício do nosso lar. Se nós tivermos com quem comentar, vamos comentar sim. Isso é muito importante. Nós tivermos esse momento para comentarmos com alguém da sua opinião, o outro da sua opinião. Então, mesmo sozinha dentro de casa, eu faço um evangelho de 40 minutos, mas para que tanto tempo? Porque eu tenho tanta gente para orar, não é verdade? A gente tem tanta gente para orar. Então, assim, é um que amputou uma perna, É o outro que está com câncer. E o outro está lá no hospital, no Santa Rita. O outro está aqui no Nossa Senhora das Graças. O outro está lá. Até que tu percorra todos os hospitais e seja lá mais aonde para quem que tu vai orar. Olha, dá uns 40 minutos. Por quê? Qual é o problema domingo de manhã? Se tu vamos dizer assim, trabalhou para que naquele dia, ou na segunda-feira de noite, ou seja lá, segunda de manhã, não tem dia e não tem horário, a não ser aquele que nós marcamos. Pois bem, então, meus irmãos, dito isso, aqui tem essa observação onde diz assim: pode acontecer que por motivos alheios à sua vontade não lhe seja possível estar no seu lar. Então, isso é muito delicado, porque às vezes a gente sai por uma necessidade e a gente nem imagina, que naquele momento amanhã eu tenho o evangelho, mas surgiu uma necessidade, eu vou ter que sair. Então, aonde eu estiver, eu vou me ligar com a espiritualidade da minha casa e eu vou pedir para eles que eles venham fazer
o tratamento necessário para o meu lar estar em harmonia e tudo mais. Não esqueçamos disso. A mesma coisa quando a gente tem criança em casa. Ah, eu não vou fazer porque as crianças não param. Eu sempre tive criança em casa. Apesar de ter só um filho, eu sempre tive criança em casa. Por quê? Por causa da minha neta, das minhas sobrinhas netas, que sempre moraram comigo. Então, o que acontece? Cada uma numa idade, né? Uma com uma idade, a outra 5 anos depois e a outra mais 5 anos depois. Então, na hora do evangelho, depois que a gente fazia o evangelho, a gente explicava o que a gente leu. Uma fazia a oração, a outra fazia a oração, e depois das orações, todas as vibrações, a gente contava uma história de cunho moral evangélico para cada idade. E isso desperta na criança, desde pequeno, o interesse pela história. E ela vai fazendo uma formação muito boa para a vida dela. Vejam só, nós nem imaginamos, quem é professor sabe, o quanto é importante uma história para uma criança. O que muda uma criança ouvindo história. É lindo de se ver. E o mais interessante é que quando ela ia para a escolinha, na segunda-feira, ela repetia a história na escolinha, porque ela tinha 1 ano, 2 anos, até ir para a escola mesmo. Ela chegava na segunda-feira e contava a história, e a professora da escolinha adorava as histórias, porque ela sabia contar as histórias. Vejam só que nós não imaginamos, às vezes, a mente de uma criança quando tu conta uma história. Porque daí tu não vai contar pá. Não, tu enfeita, não é? A gente enfeita a história para uma criança pequena. E isso é... Eu mandei agora... eu tenho uma neta em Cuiabá, e eu mandei agora o Conte Mais para ela, e mandei o Sermão da Montanha, que a minha amiga escreveu aqui. E ela mandou uma foto para mim. Não vou mostrar para os senhores, porque não dá nem tempo. Já acabou meu tempo até. Então, ela botou os 2 livrinhos assim, tirou uma foto e mandou para mim, né? Com um sorrisão assim enorme. E isso nos dá alegria de saber que aquela criança vai ler aquele livro, ou a mãezinha dela vai ler para ela, e ela vai o quê? Fazer a interpretação dela. Então, meus queridos irmãos, nós vamos fazer uma oração agora, porque já estamos no final do nosso trabalho, e gostaríamos de dizer aos nossos irmãos: façam, meus irmãos, façam o Evangelho no lar, e vamos trazer esse reforço espiritual para dentro de casa. E que assim seja.